Olá, Portugal é líder na investigação da malária. Hoje falamos com quem está por dentro desta questão. Entre 1 e 3 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa da malária, sobretudo em África. Todos os anos, entre 200 a 500 milhões de pessoas são infectadas pelo parasita da malária. A doença chegou a matar 4 mil portugueses por ano entre 1920 e 1940. Hoje vamos saber como decorrem as investigações em Portugal para o combate à malária. Temos connosco 3 convidados. Paula Gomes, que é investigadora do Centro de Investigação da Universidade do Porto. Temos também João Pinto, investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical em Lisboa. E Miguel Abreu, médico da Consulta do Viajante na Universidade de Fernando Pessoa, aqui no Porto. Vamos recebê-los. Bem-vindos aos 3, aqui ao Portugal Aqui Tão Perto. Hoje vamos tentar saber o que é que está a acontecer em relação à investigação sobre um possível tratamento eficaz contra a malária. Paula Gomes, eu começava por lhe pedir que nos apresentasse primeiro este parasita. Como é que ele se comporta? O parasita, eu não sou especialista em parasitologia, mas de qualquer maneira... O João Pinto depois dá-nos uma ajuda. Exatamente. O parasita tem um ciclo bastante complexo de reprodução assexuada dentro de um hospedeiro que é um mamífero, portanto, no caso dos humanos, dentro do ser humano, e depois um outro ciclo também complexo de reprodução sexuada dentro do chamado vetor, que é o mosquito que é responsável pela propagação da doença. Depois, dentro de cada um destes hospedeiros, há vários estadios de desenvolvimento. No caso do ser humano, porque é aquele que nós queremos tratar quando está afetado com a malária, existe uma primeira fase de infecção no fígado, que é silenciosa, portanto não provoca sintomas, exatamente, mas que é muito importante porque já vai dar origem a milhares de parasitas que depois vão passar para as células, para os glóbulos vermelhos, portanto, para as células sanguíneas, e aí já causar sintomas e replicar-se, se não houver um tratamento, vai haver uma continuidade desta replicação até eventualmente se tornar fatal. João Pinto, este parasita faz parte da história humana já há uns tempos e é um bocado teimoso, não é? Sim, é um bocado teimoso. O que é que se passa? Este bichinho é difícil de domesticar? A Paula acabou de demonstrar uma das principais razões por ser tão difícil de domesticar, como lhe chama, que é precisamente este ciclo de vida tão complexo que explora, por assim dizer, 2 hospedeiros muito diferentes, neste caso um mosquito e mamíferos, entre os quais o ser humano, não é? E isso causa muitas complicações. É um processo evolutivo de muitos milhões de anos e que nós, neste momento, estamos numa ponta do iceberg que fala. O João Pinto é biólogo de formação e atualmente é coordenador do grupo de parasitologia do Centro de Malária e outras doenças tropicais que funciona dentro do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Certo. Qual é a vossa prioridade nesta altura em relação ao parasita da malária? A nível de linhas de investigação que nós estamos neste momento a desenvolver, temos várias linhas de investigação. Essencialmente, o grupo é um grupo relativamente extenso. Extenso? A nível de pessoas e de investigadores que estão a trabalhar. Dezenas? À volta disso. À volta disso. Todo o grupo de parasitologia somos cerca de 35. Não trabalhamos só em malária, trabalhamos noutras doenças parasitárias, outras doenças parasitárias e também tropicais. Na malária, a ter que anunciar as principais linhas de investigação, nós temos linhas de investigação precisamente na área dos fármacos, seja na procura de novos alvos terapêuticos, no desenvolvimento e no teste de novos compostos, de novas moléculas com ação antimalárica,
e também a nível do estudo dos mecanismos de resistência aos fármacos que já se encontram a ser utilizados nos diversos programas de controle. Temos também uma linha de investigação muito forte sobre as interações parasita-hospedeiro e parasita-mosquito, que nos podem, por exemplo, dar informação importante para o desenvolvimento de vacinas ou de outras estratégias de controle. Também temos uma linha de investigação importante na área da compreensão da biologia do mosquito. É a linha onde eu estou inserido. Eu trabalho mais com o mosquito que transmite a malária, tentando compreender a sua biologia, a sua ecologia e a sua genética, porque uma das principais componentes de programas de controle é precisamente aquela que procura reduzir ou até mesmo eliminar as populações de mosquitos. Então, João, antes de eu passar outra vez a palavra à Paula, fala-me lá dessa biologia da genética e também da ecologia desse bichinho. Então, nós para podermos controlar as populações de mosquitos, porque são essas populações de mosquitos que no meio natural vão transmitir a malária, nós temos que as conhecer. Nós temos algumas estratégias, não é? Exatamente. Conforme as geografias. Exatamente. Nós temos algumas estratégias de controlo de mosquitos que são aplicadas, seja a utilização de redes mosquiteiras impregnadas com inseticida, seja a utilização de inseticidas residuais em pulverizações intradomiciliares. Para que essas medidas sejam eficientes, nós temos que conhecer um pouco acerca da vida do mosquito. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples que com certeza pode ilustrar o que eu estou a tentar dizer. Se eu coloco uma comunidade de pessoas a dormir dentro de mosquiteiros, portanto, com mosquiteiros, como forma de prevenção, convém saber se os mosquitos que estão a transmitir a malária nessa comunidade ficam dentro das habitações e à noite. Então são esses estudos de bioecologia, e isto é relativamente simples, a complexidade vem depois, servem precisamente para nós podermos compreender melhor como é que estes mosquitos estão a transmitir o parasita e como é que nós podemos então ajustar as nossas estratégias ou desenvolver novas estratégias de controlo para que possam ser mais eficazes, porque ao final do dia o que nós queremos é estratégias que sejam eficazes e que possam realmente fazer baixar a malária. Paula, em relação à Paula Gomes, o trabalho que desenvolve com a sua equipa é na fase posterior, ou seja, depois da pessoa ser infectada. Sim. Vamos então partir para o tratamento. Exatamente. Portanto, pode-se combater a malária através da prevenção, e aí seria através do desenvolvimento de vacinas. Não é aí que o nosso grupo de investigação intervém. Nós trabalhamos ao nível portanto, fazemos um trabalho essencialmente de química. Mais propriamente o ramo da química em que trabalhamos é a química medicinal, e o nosso trabalho está centrado na tentativa de criar novas substâncias que possam ter utilidade no tratamento da malária, portanto, quando a doença já foi contraída pela pessoa. E qual é o trabalho que estão agora a efetuar? Ora, neste momento nós estamos a tentar Imagino que eu sou uma cientista de outra área e está a dizer aquilo que está a fazer. Estamos a tentar apostar em juntar digamos que duas substâncias que têm características antimaláricas, juntá-las numa só molécula. Portanto, em vez de usar uma combinação por separado, vamos juntá-las como se fossem duas peças de Lego. Esta analogia já tem sido usada pelo meu grupo noutras situações para tentar explicar o que é. E ao termos estas duas peças de Lego numa só entidade, conseguir de alguma forma ter um fármaco que tenha uma dosagem mais facilmente controlável, etc., propriedades mais facilmente controláveis, e que possa atacar, digamos que, o parasita em duas frentes.
Qual será à partida ou teoricamente a vantagem disto? Será uma eventual diminuição da probabilidade de haver um futuro desenvolvimento de resistência, que é um dos grandes problemas que existe nos fármacos antimaláricos que estão correntemente no mercado. Ao atacarmos mais do que um alvo, digamos assim, do parasita em simultâneo, cremos que será mais difícil ao parasita mudar, adaptar-se, de forma a conseguir eludir a ação desse medicamento. Portanto, aquilo que é o trabalho, no caso da Paula Gomes, como cientista, é tentar prever o que o vírus vai fazer a seguir? Não. É mais, sabendo que o parasita precisa de uma determinada enzima para sobreviver. Retira-se essa enzima, é isso? Não, usa-se alguma coisa que põe essa enzima a funcionar mal. Portanto, que a inibe, que a bloqueia. E sabendo que precisa de uma outra enzima ou de uma outra biomolécula também para sobreviver, então juntar um outro bloco, digamos assim, que é capaz de bloquear essa segunda enzima ou esse segundo, nós chamamos os alvos. E desta forma, muitas vezes os parasitas e outros agentes patogénicos conseguem ganhar resistência como fazendo alterações, as mutações, a enzima ou o alvo contra o qual o medicamento ou o fármaco é dirigido. Achamos que se estivermos a atacar mais do que uma enzima em simultâneo ou mais do que um alvo em simultâneo, será mais difícil que o parasita consiga mutar em todas as frentes em simultâneo, digamos assim. Portanto, é como se fosse atacar em várias frentes. E isso é uma estratégia que já foi usada já tem sido em relação usada. a outros parasitas, a outros vírus? E mesmo em relação à malária. Portanto, quer em Portugal, quer noutros países, isto chama-se, o conceito chama-se a biterapia covalente, portanto, ligar quimicamente duas moléculas, ambas com atividade terapêutica, e tem sido usado em malária, muitas vezes usando dois fármacos conhecidos que se ligam quimicamente entre eles. No nosso caso, estamos a partir de um fármaco conhecido e a segunda parte, digamos assim, que lhe estamos a ligar quimicamente, não é um fármaco conhecido, mas é algo que nós acreditamos que pode perturbar alguns aspectos da biologia, digamos assim, do parasita dentro do ser humano. Resultados positivos? Resultados positivos, sim, felizmente bastante recentes, ainda in vitro, ou seja, conseguimos criar moléculas que são muito potentes in vitro contra quer a fase sanguínea, quer a fase hepática. Portanto, há bocado eu falei que há aquela primeira fase no fígado e depois a segunda fase sanguínea. Temos moléculas, isto está a ser agora publicado, e que conseguem ser potentes nas duas fases. O que realmente é uma excelente notícia, porque mostra, por um lado, que o nosso conceito de atacar em duas frentes parece estar a funcionar, e por outro lado, quer dizer, de certo modo, um tipo de fármaco que tenha esta propriedade consegue ser de alguma forma profilático, porque ao atacar a fase hepática ainda não está a atacar a fase que causa sintomas, e também terapêutico, porque atacará a fase que é sintomática da doença. A malária é o tema do Portugal Aqui Tão Perto de hoje. Vamos continuar a falar com Paula Gomes, com João Pinto e também com Miguel Abreu. Agora vamos conhecer Cristina Macena, que se apresenta com a sua banda hoje no Portugal Aqui Tão Perto. O primeiro tema, O Meu Nome é Terra. Na tertúlia do amanhecer, fracos são os rostos e só o silêncio cala
por breves segundos, angústia dos distraídos não contamos, amparo nas noites caídas. Lento é o que não vê que a calçada é o sonho, prestes a cair numa fogueira de sol ou de madeira, que constrói este abrigo pronto a abalar, despido e sem olheiras, bailar numa guerra sem lugar. O meu nome é terra, o meu nome é terra, o meu nome é terra, o meu nome é terra. Da fronteira nasce a luz, a de um olhar em janeiro, a leitura do futuro e de como avançar nesta prece da audição. Os direitos se aclamam. O meu nome é terra, o meu nome é terra, o meu nome é terra, o meu nome é terra. É preciso sobreviver nas pontes que ligam a alguma estação. Viver nas pontes que ligam a alguma estação. O meu nome é terra, o meu nome é terra, o meu nome é terra, o meu nome é terra. Cristina Macena e a sua banda. Olá, Cristina, bem-vinda ao Portugal aqui tão perto, bem-vinda a todos também. Obrigada. Cristina, pedia-te para nos apresentares as pessoas que estão contigo. Claro, o Pedro Santos, Olá. o Mário Leite, o Sérgio Silva e o Rogério Santos. Portanto, são eles que fazem parte deste projeto contigo. É verdade, é verdade. A música e as letras és tu quem toma cria, conta. não é? Sim. E há quanto tempo é que descobriste esta tua veia e te apeteceu fazer este projeto de música e Olha, eu dando descobri- também a voz? Sim, eu descobri esta veia da música desde muito cedo. Depois começaste né? Desde muito 7 cedo a anos. aprender música, não Sim, foi? sempre tive rodeada de música, não é? Quer em formação numa escola, quer em casa. Descobri isto já há um bocadinho mais para a frente, em 2007, esta vontade de compor originais em português e fui escrevendo até que tudo somado deu um disco e que está agora. E cantautora, é um conceito a que te adaptas? Sem dúvida, sem dúvida. É porque gosto de descobrir este registro e estas flutuações de vida e escrevê-las e procurar o som, portanto é uma coisa que eu gosto muito. E normalmente esse processo de composição é longo? É um processo longo, é um processo... Quando é que depois te encontras com a banda para finalizarem um tema? Há um trabalho, há um pré muito longo, ou nem por isso? Sim, há o uma trabalho pré-produção antes de chegar a um disco, portanto são as canções, não é? Que são, no meu caso, são escritas ao piano portanto, a piano e voz. Depois há uma fase de pré-produção que tem a ver com os arranjos, depois há uma produção ainda final e só depois é que há a gravação final, não é? De tudo aquilo que se fez
para trás. É um processo longo, sem dúvida. Este primeiro álbum chama-se O que não se vê. O que não sei, portanto, ouve-se. Ouve-se, é isso. Vai-se ouvir. Vocês ainda vão estar aqui connosco. Podes-nos falar dos outros 2 temas que vão tocar aqui para nós também? Nós vamos tocar este, foi O Meu Nome é Terra, portanto saiu como single. Mas não como resumo de todo o meu trabalho. Existem outros temas também. A idade, que a idade que nos fala sobre o que é ter idade. Portanto, no meu ponto de vista. E depois temos o Visto Branco, que é assim uma canção solarenga e bem disposta. Vai ficar bem depois para fecharmos este nosso. Obrigada, Cristina. Obrigada, Cláudia. Obrigada, vamos Muito voltar obrigada. a ouvir-vos. Entretanto, estamos a falar de malária em Portugal, da investigação que se realiza em Portugal precisamente para se conseguir um tratamento ou mesmo uma vacina que combata este vírus. Agora vamos conversar com Miguel Abreu, que é um médico que trabalha na consulta do viajante aqui no Porto. Miguel, Diga. mas vamos primeiro à história. Sim. Antes de sabermos aquilo que se pode fazer numa consulta do viajante e quando é que devemos lá ir, vamos falar deste historial da malária em relação ao nosso território, que é Portugal. Entre os anos 20 e 40 do século passado, houve muitos casos de malária. Sim. Essa história é uma história importante também para aquilo que se está a fazer hoje em dia em relação à investigação. Eu antes gostaria de fazer uma ressalva, é que Sim. a malária não é um vírus, é um protozoário. Ui, pois, É a um ver se eu não me parasita, esqueço. o vírus também é um parasita, mas é um parasita intracelular, é uma coisa mais complicada. Pronto. Parasita e protozoário está certo, vírus é que não, é isso? Não, o vírus não é, nem uma bactéria, são vários agentes infecciosos, a malária... Eu vou escrever aqui parasita, é um para não voltar a protozoário, cometer esse erro. É porque é um erro comum e por isso... Pois, por isso é que eu também o cometi, Miguel. É para as pessoas não acharem estranho. Mas diga, Miguel. Sim, então a malária já existe há milénios, não é? Há múmias onde foram descobertas alterações compatíveis com infecções por malária. Em Portugal, e à semelhança do que aconteceu noutros países, não só da Europa, mas também no mundo, que é um país temperado, tinha malária. A malária em Portugal era uma malária sazonal. Era particularmente contundente na região do Sado, mas subia até ao Douro, havia malária no Douro. Nós tínhamos alguma facilidade, tivemos uma facilidade acrescida em relação aos países tropicais em combater a malária, exatamente por causa do vetor. Para nós é mais fácil controlar um vetor quando o vetor não está ativo durante todo o ano, não é? Porque aquela biologia do mosquito que há pouco falávamos é um bocadinho diferente em Portugal do que é em Moçambique, em Angola ou mesmo em Timor, que são zonas onde existe malária. E por isso para nós foi um bocado mais fácil combater a malária, mas existiu sempre malária. E a nossa proximidade como português e como Portugal em relação à malária não se prende só com o facto de nós termos tido malária no nosso território, porque isso acontecia também em França, acontecia em Itália. Tem a ver com as ligações. Na minha opinião, na nossa ligação umbilical quase com países africanos, com as nossas ex-colónias. Sempre tivemos muita ligação. Mas esse risco da malária em Portugal continua vigente? É assim, é um risco teórico, não é? Porque se nós pensarmos, há pouco falávamos do ciclo de vida. O ciclo de vida da malária precisa de duas coisas. Precisa de um vetor, não é? De um transmissor do tal protozoário, precisa de um mosquito e precisa de um homem, de uma pessoa infectada. Estamos a falar na malária em humanos, porque a malária pode atacar até aracnídeos, veja só, até pequenas aranhas. Estamos a falar malária em humanos. Precisa de um homem infectado e de um mosquito capaz de transmitir essa doença, essa malária no homem, para outro homem. Se nós pensarmos que vêm pessoas com a malária, não têm o tratamento adequado, são picadas por um mosquito capaz de a transmitir e de picar noutra doença, dizemos que, sim, teoricamente é possível haver a transmissão da malária em Portugal, voltar a haver. Se me diz que é provável, eu acho que é improvável, até porque eu aí não estou tão abalizado a falar do assunto como os meus colegas, mas eu creio que o mosquito, o Anopheles, que é o nome genérico do mosquito que transmite a malária em Portugal, não é tão eficaz e é um bocadinho diferente do africano.
É mais fraquinho? Não é questão de ser mais fraquinho, é diferente. É menos musculado? Também. Eu sei que este assunto vem agora muito à baila por causa do caso do dengue na Madeira. Na Madeira. Não é? Que era falado até por colegas do Instituto de Medicina Tropical há muito tempo, desde que foi descoberto que havia um outro mosquito, que é o Aedes, que transmite o dengue, que foi descoberto na Madeira, se especulava a iminente transmissão ao homem. Mas aí, lá está, aí é um vírus, e o vírus é muito mais fácil, é um organismo muito mais simples e é mais fácil de transmitir. No caso da malária, não é mais complexo. Agora, virtualmente existe essa possibilidade teórica, não posso dizer que não existe. Portanto, já conseguimos perceber por esta conversa que estamos aqui a ter que o tratamento ainda é difícil, é complicado. A nível da prevenção, Miguel, a mesma prevenção para os diferentes sítios onde há diferentes parasitas e protozoários? Assim, há 4, até pronto, falamos 5 malárias, tipos diferentes de malária. Porque esse protozoário é denominado genericamente por plasmódio, porque é o nome genérico, estou a falar palavras muito complicadas. Diga, Miguel. Mas é o nome genérico da malária, o plasmódio. Existem 4 tipos diferentes que se transmitem do homem para o homem através do mosquito, não é? Ou do homem para o mosquito, do mosquito para o homem, do homem para o mosquito, em que essa fase do ciclo de vida, e para o público perceber o que é o ciclo de vida de um protozoário, ele tem diferentes formas. É a mesma coisa que uma rã. Uma rã já foi um ovinho, já foi um girino, o girino já teve umas patinhas e depois ficou uma rã. Ou seja, este ciclo de vida da malária tem obrigatoriamente um tempo que é passado dentro do mosquito. E por isso é que são tão interdependentes. Ou seja, o homem, para ficar infectado, mas estando infectado e apresentando os gametas lá, ser picado por um mosquito capaz de transmitir essa doença. Esse mosquito, apesar de ser de espécie diferente, é sempre do mesmo género. São primos. Os mosquitos que transmitem a malária em África é sobretudo o Anopheles funestus e o Gambia, não é? Deve haver muitos mais, eu aqui não estou muito longe de estar dentro Mas disso. quando falamos muito mais, já agora um parênteses, João, 10, 20, 100? Então, mosquitos do género Anopheles, que é o género que tem os mosquitos que transmitem a malária, nós estamos a falar cerca de 350 espécies, calma, 350 espécies no mundo, não é? Mesmo assim? Das quais cerca de 60, 70 é que transmitem a malária. Uf, agora é respirar um bocadinho de alívio. O que realmente não deixa de ser Mesmo interessante, assim. porque aí já demonstra que a nível evolutivo teve que haver uma relação de proximidade e uma interação em que, efetivamente, só algumas espécies, só alguns tipos de mosquitos é que conseguiram coevoluir com estes parasitas e então tornarem-se vetores eficientes de malária. Nós, em Portugal, temos vetores de malária, apesar de termos erradicado a malária, o parasita do nosso país, o vetor ainda por cá anda por cá e por toda a Europa, de uma forma geral. E não é só uma espécie, são várias. São várias. Embora aqui temos uma espécie, essencialmente uma espécie. Miguel, Mas- quanto à prevenção? Sim. Para a prevenção, os cuidados a ter são sempre mais ou menos os mesmos, Pois. porque nós sabemos que, de uma forma genérica, e eu aqui estou a generalizar, porque tenho um especialista aqui ao meu lado, o mosquito da malária pica durante ou a noite ou durante o lusco-fusco, ou seja, eu costumo dizer na consulta de viajante que pica entre o anoitecer de um dia e o amanhecer do dia seguinte. São as Durante zonas- essas horas todas? Durante esse período de tempo são as zonas é a altura mais gravosa, a altura onde o risco é maior. Se nós, por uma obra milagrosa, conseguirmos evitar ser picados por um mosquito que é extraordinariamente capaz e muito silencioso e pequenino, ou seja, ele passa facilmente despercebido, se nós conseguimos evitar ser picados, garantidamente que não apanhamos malária. Ou seja, a minha primeira parte do aconselhamento ao viajante é explicar que, se tiverem os devidos cuidados em termos de proteção a serem picados, não apanham malária. Isso é o primeiro passo.
Depois será dormir, lá está, temos o período noturno em que é inviável andarmos a besuntar de 2 em 2 horas com repelentes. E então é o período noturno onde podemos dormir debaixo de uma rede mosquiteira, preferencialmente impregnada com inseticida ou com repelente. Ou então, o que é preferido pela maior parte das pessoas, dormir com um ar-condicionado abaixo dos 20 graus, porque o mosquito está menos ativo. Não será uma proteção tão eficaz, mas pronto, já garante alguma segurança. E depois temos uma outra vertente, que é a da quimioprofilaxia, ou seja, nós pegamos em fármacos que são desenvolvidos por cientistas, mais das ciências básicas, sou mais um clínico, e damos, o viajante toma esses comprimidos numa dose, sei lá, comparada à dose terapêutica, será uma dose homeopática, e essa dose não elimina em absoluto a probabilidade de contrair a doença, mas diminui grandemente. E basicamente o aconselhamento ao viajante na proteção da malária é esse. Depois há uma data de ruído, sobretudo porque, pensando que a maior parte das pessoas que hoje em dia nos procura na consulta de viajante são ou expatriados, particularmente em Angola, ou pessoas que vão trabalhar para lá e vão passar a ser expatriados também, seguir o conselho do nosso governo. E depois ainda lá falamos dos sósias. E chegamos lá e depois os médicos lá muitas vezes não gostam deste tipo de abordagem, da quimioprofilaxia, dizem que camufla os sintomas. Isto é que é importante perceber que o objetivo é mesmo esse, porque os sintomas dependem da quantidade de parasitas no sangue. E se nós estamos a diminuir a quantidade de parasitas no sangue, ou estamos a diminuir a capacidade de os parasitas se multiplicarem, estamos a atrasar o início agudo da doença, estamos a aumentar a janela de tempo que temos para atuar, para agir, mas estamos a camuflar, de certa forma, os sintomas. Paula, em relação aos tratamentos possíveis, este tratamento de que o Miguel estava a falar, é um tratamento que começa antes da partida, quando alguém vai viajar, durante e depois também, não é? Ainda continua a ser esse o ciclo? Bem, quer dizer, aí se calhar o Miguel saberia explicar melhor, mas... Vamos voltar ao Miguel? Sim, portanto... Mas em relação ao projeto que a Paula tem... A ideia é sempre, depois da infecção, tratá-la. Sim, mas a partir do momento em que, como há bocado referi, em que estamos a procurar novos fármacos que sejam ativos também na fase hepática, portanto pré-sintomática, então poderemos ter algo que tem esta dualidade a nível de aplicação, que poderá ser um quimioprofilático, como foi referido, portanto que ao diminuir a extensão da parasitemia no fígado, aumenta a tal janela para que depois a fase sanguínea entre já numa etapa que seja mais aguda, mais perigosa, e por outro lado também ao mesmo tempo tendo a capacidade de atacar diretamente essa fase sanguínea, portanto aumentar este efeito. Ou seja, aquilo que nós estamos a trabalhar agora é com potenciais fármacos que façam as duas coisas. Portanto, não seja só no tratamento, que também atuem já desde o início do despoltar da parasitemia no fígado. Sim. Nós, daqui a bocadinho, vamos conversar agora sobre os centros de investigação que se dedicam precisamente à malária. Espero contributos dos três. Para já, vamos voltar a ouvir Cristina Macena e a sua banda, agora com o tema A Idade É. A idade é ter uma gola asseada, uma gota de perfume, um sorriso no espelho, uma loucura pensada, um segundo feio, uma luz tremida, migalhas na madeira, não ter fato ou calção, ter notas soltas no bolso, amar a escuridão é ter lume a um canto e soleira no outro. Moras no meu colo, murmuras no meu vestido, acende um cigarro e morde a minha nudez. A idade é ter uma gola asseada, uma gota de perfume, um sorriso no espelho, uma loucura pensada, um segundo feio, uma luz tremida.
Migalhas na madeira, não ter fato ou calção, ter notas soltas no bolso, amar a escuridão. É ter lume a um canto e soleira no outro. Moras no meu colo, murmuras no meu vestido. Acende um cigarro e morde a minha nudez, como se não houvesse amanhã. 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 E ter a cara à espreita, um solavanco no chão, uma harmonia parada, um sorriso de sultão, uma faca no colchão, como se não houvesse amanhã. 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 Soleira no outro. É ter lume a um canto e soleira no outro. Cristina Macena, hoje a fazer-nos companhia no Portugal, aqui tão perto. Estamos a falar de malária. Malária, que é um problema que se trabalha não só em Portugal, para tentar descobrir uma forma de tratamento, prevenção e também tratamento depois da infecção, mas a própria União Europeia também está preocupada com este assunto. João Pinto, pode explicar-nos o que é este projeto EDEN da União Europeia? O projeto EDEN foi um projeto muito grande, financiado, por acaso há 2 EDEN. O primeiro foi um projeto que foi financiado pelo programa FP6, um programa de financiamento do quadro de financiamento de ciência da União Europeia, em que nós estivemos envolvidos e essencialmente, o principal objetivo do projeto era tentar, de alguma forma, desenvolver conhecimento que nos permita prever a emergência ou reemergência de doenças transmitidas por vetores, a tal palavra. Não só mosquitos. Não só mosquitos. Não só mosquitos. Tanto que o projeto estava dividido em 4 grupos bastante grandes de doenças. Havia um grupo de malária, no qual nós estávamos envolvidos, um grupo de leishmanioses, que é uma doença também transmitida, uma doença causada por um parasita e também transmitida por um inseto, neste caso não é um mosquito, é um inseto diferente. Mas, por exemplo, havia um grupo de roedores, porque os roedores também são vetores de algumas doenças, e então mamíferos, roedores, então havia diversos grupos. O enquadramento e o que unia toda a investigação feita era precisamente fazer aquilo que se designa por mapas de risco da ocorrência de doenças. Então, o que é que nós fazemos? Nós estudamos o comportamento e a biologia, quer do vetor e, quando possível, do parasita ou do vírus dessa doença e, por intermédio de ferramentas, por exemplo, ferramentas de georreferenciamento, nós podemos tentar prever, se tivermos, por exemplo, acesso a dados históricos de alterações climáticas, podemos prever qual é a receptividade de uma determinada região, e neste caso a região era todo o sul da Europa e o Mediterrâneo,
qual pode ser a probabilidade de ocorrer, de se reiniciar ou iniciar um ciclo de transmissão de uma dessas doenças. E a conclusão é que se chegou assim? Depende das genérica. doenças. Falando da Eu malária. pessoalmente estive envolvido, ainda que parcial e marginalmente, no subprojeto da malária. Nós fizemos efetivamente esse estudo. Aliás, dos países que estiveram envolvidos no projeto da malária, nós acabamos por ser dos que teve mais destaque nesse projeto, simplesmente porque tínhamos uma boa estação de campo. Nós fizemos a nossa investigação na região de Comporta, que é ali na Península de Setúbal, que é uma região em que realmente existe uma grande densidade de mosquitos, em que Por causa da cultura do arroz, não é? Da produção do Exatamente. arroz. E foi uma das principais regiões de transmissão de malária, precisamente durante até aos anos 60 do século passado. E é extrapolar muito ou podemos dizer que a comunidade científica espera que apareça em Portugal a fórmula para o tratamento ou a vacina? Precisamente por causa das razões históricas que ligam Portugal a outros países onde a incidência da malária é muito grande, é extrapolar muito ou vai havendo essa noção a pairar entre a comunidade científica? Paula? Eu acho que não será extrapolar muito acreditar que haverá esforço português em novas, ou cunho português em novas propostas de medicamentos ou vacinas contra a malária, porque realmente há muitos investigadores dos vários quadrantes científicos que se dedicam a esta doença em particular, precisamente por causa do que já foi referido, das nossas relações tão estreitas com países onde esta doença é endémica. E atendendo à elevada qualidade dos vários cientistas portugueses que estão dedicados a esta doença, eu acho que não será uma extrapolação demasiado leviana acreditar que em propostas futuras o cunho português lá esteja presente, sim, sim. Uhum. E essas soluções, é uma questão de décadas ou menos? Ora bem, eu posso falar no que tem a ver com o desenvolvimento de fármacos. O lançamento de um novo fármaco no mercado, quando tudo corre bem, dura sempre mais de uma década, gasta mais que uma década. O que nós fazemos, por exemplo, está na base da pirâmide, o tentar encontrar novas substâncias que possam ter a atividade desejada. Mas depois é preciso que essas substâncias efetivamente tenham essa atividade, primeiro em modelos simplificados, em culturas celulares, etc. Aquelas que aí funcionam passarão depois para modelos in vivo, que ainda serão com animais, com roedores, por exemplo, portanto, doenças modelo, com modelos da doença noutros animais que não o humano, e mesmo que aí haja boas notícias e que se consiga continuar a ter substâncias que evidenciam ter uma boa propriedade terapêutica no modelo animal, é preciso que depois isso seja transponível para o ser humano, etc., e que questões como toxicidades, biodisponibilidades, etc., sejam contornadas. E isto é sempre um esforço que se mede em décadas, sim. Portanto, ainda temos muito trabalho pela frente, não é? Cerca de 40% da população mundial vive em áreas de risco de malária, que é endémica em mais de 100 países, onde continua a ser uma importante causa da morbilidade e também mortalidade, que atinge sobretudo as crianças até aos 5 anos de idade. João Pinto, penso que lhe posso perguntar assim o seguinte: países como São Tomé, Angola, Moçambique, eu imagino que se virem para Portugal à procura daquilo que eles necessitam para combater esta questão da malária. Portugal é o primeiro apoio que lhes aparece à frente. Não sei se será o primeiro, mas seguramente que será um dos principais parceiros, e falo por experiência e pela experiência do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que conseguimos manter, e ainda bem, porque de alguma forma também justifica a nossa existência enquanto Instituto de Medicina Tropical, e conseguimos manter relações de trabalho. Eu vou generalizar relações de trabalho porque não se
não se centram única e exclusivamente na investigação, mas mantemos relações de trabalho com todos os países, pelo menos da comunidade de países de língua portuguesa. Não incluo só os países africanos, principalmente os países africanos, mas também temos ligações com o Brasil e com Timor. E temos ligações não só na investigação, onde realmente desenvolvemos projetos de colaboração e de cooperação com parceiros, seja do Ministério da Saúde, seja de algumas universidades, como por exemplo em Angola e em Moçambique. E desenvolvemos projetos de investigação com eles. E sim, eles também nos apoiam, obviamente. Isto é uma relação, é uma interação, é uma relação de colaboração. Mas também desempenhamos um papel muito importante no Instituto, que é na formação de quadros, logicamente, seja quadros médicos, seja quadros de académicos. Nós temos terceiros ciclos, cursos de doutoramento e cursos e programas de doutoramento e cursos de mestrado que, como deve compreender, são frequentemente populados por colegas que vêm desses países, dos países de expressão de língua portuguesa. Miguel, eu queria lhe pedir agora que nos falasse das consequências da infecção, ou seja, uma pessoa que foi infectada com o protozoário, com o vetor da malária, pode-se dizer assim? Não, ainda não aprendi bem a lição. Mas está quase. Estou quase. Miguel, há sequelas que ficam, não é? Não. Não? Então... Na maior parte dos casos, não, e nós esperemos que não. Para as pessoas perceberem, a malária é uma doença perfeitamente tratável. E desaparece completamente o nosso organismo? Sim. Pronto, como eu disse há pouco, haverá 4 espécies de malária humana. 2 delas, na sua fase hepática, naquela primeira fase em que o mosquito injeta uma parte do ciclo de vida do parasita, essa parte do ciclo de vida vai do sangue até uma célula hepática e começam-se a multiplicar outras formas do ciclo de vida do parasita, não é? Depois essa célula rebenta e vai para o sangue, depois essas outras formas, que se chamam merozoítos, vão infectar os eritrócitos, que são as células, os glóbulos vermelhos. Pronto, isso é uma parte do ciclo de vida. Em 2 dessas espécies, Plasmodium vivax e Plasmodium oval, eles deixam no fígado umas formas latentes, adormecidas, que nós até chamamos, por serem latentes, hipnozoítos. Estão como que a dormir ali dentro. E que depois, mais tarde, podem vir a recrudescer, ou seja, a aparecer. Se não forem tratados, mas nós temos um fármaco que os ataca diretamente e que com eficácia? Sim. Que mesmo nesses casos podemos eliminar os tais hipnozoítos e a pessoa, estando fora da área endémica da malária, não volta a ter malária, se nós eliminarmos esses hipnozoítos, não é? Em termos das sequelas, a malária é uma doença que pode, também dependendo do parasita que infecta, dos tais 4 tipos, pode variar entre uma doença com sintomas semelhantes ao da gripe, não é? Muitos tremores, febre, mal-estar geral, dores nas articulações, até uma doença grave, com necessidade de cuidados intensivos e muitas vezes a morte, não é? Aí mais relacionada com uma espécie particular que é conhecida classicamente como a malária maligna, apesar de outras espécies de malária também poderem causar a morte. Não é? Essa malária maligna está localizada em que zonas geográficas? Em todas, não é? Vai desde... É global. Sim. Okay. Em todas elas, mas sobretudo na África subsaariana. Não é? Até porque houve mecanismos evolutivos da população da África, sobretudo da África subsaariana, que levaram a que a prevalência, ou seja, a quantidade de determinados parasitas nessa zona seja menor. Estou a falar de uma das espécies em particular do Plasmodium, que é o Plasmodium vivax, mas isso já entraríamos por outro campo. Naquilo que me perguntou objetivamente, ou seja, em relação ao tratamento e às sequelas e à cura, é evidente que uma pessoa que tenha uma malária cerebral grave,
com necessidade de internamento em cuidados intensivos, e eu estou a falar num panorama nacional, em que nós temos acesso a estes cuidados, porque se nós estivermos na República da Guiné-Bissau, onde eu já passei algum tempo, ou mesmo em São Tomé e Príncipe, ou mesmo em Angola, o acesso a estes cuidados diferenciados é escasso ou nulo, não é? Essas pessoas poderão viver com sequelas neurológicas para sempre, se sobreviverem, porque raramente sobrevivem. Portanto, aí o risco é mesmo grande. Daí a necessidade das consultas do viajante. Exato. Para quem se vai deslocar para essas geografias. O primeiro objetivo da consulta do viajante é explicar formas, mecanismos a que as pessoas reduzam ao máximo a probabilidade de serem infectadas. Isto, para mim, é o primeiro objetivo. O segundo objetivo pelo menos é o que eu tento fazer nos viajantes que nos consultam, é explicar-lhes que, após regressarem ao lá, num país endémico de malária, em que eles saibam que existe malária, mal se sintam mal tenham febre, devem procurar logo assistência médica. O mesmo se passando nos meses após o regresso. Isto porquê? Porque essas manifestações graves da doença, que podem levar à morte ou até sequelas para o resto da vida, evitam-se se o diagnóstico for precoce e o tratamento for instituído imediatamente. E isso, para mim, é a mensagem-chave. Em país endémico de malária ou após regresso ao país endémico de malária, e o regresso pode levar mais de um mês, até prova em contrário, febre ou mal-estar geral, etc. Pode ser malária, então procurar médicos, de preferência médicos de doenças infecciosas, médicos infecciologistas, e explicar a qualquer que seja o médico, olha, eu tive num país endémico de malária, posso ter malária. Miguel Abreu, obrigada. O Miguel Abreu dá consultas do viajante na cidade do Porto, na Universidade de Fernando Pessoa. O João Pinto, agradeço também a presença do João Pinto, que veio aqui em representação do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e a Paula Gomes, investigadora do Centro de Investigação da Universidade do Porto. Estivemos a falar da malária. Cerca de 40% da população mundial vive em áreas de risco de malária. Cristina Macena, com a sua banda, deu-nos o gosto da sua presença neste programa, no Portugal Aqui Tão Perto. O tema do final, Visto o Branco. Fiquem bem. Levo o paraíso e toda a paz sempre que me trazes um beijo. Sou tua no silêncio dos teus olhos, cansados. Tenho poemas livres na minha mão. Eu sei, é por conta da nação. Carente sou nesta roda que gira. Visto branco que confunde o dia e mais cedo traz a noite pelo teu braço. Mas sei que me trazes no peito, nessa urgência feroz que arrepia. Amor, este amor que voa não está preso por um fio. O lado que trago inseguro é quando se ausenta a tua mão. Este percurso que é modal já é história mundial. A visto branco que confunde o dia e mais cedo traz a noite pelo teu braço. A visto branco que confunde o dia e mais cedo traz a noite pelo teu braço. Liberto dou a circulação destas notas para o piano, mas não se espera por uma conversa ou cadeira vazia. A visto branco que confunde o dia e mais cedo
dia e mais cedo traz a noite pelo teu braço.